11ª aula. Nós vamos trabalhar a grande tribulação. Os seus aspectos. Quando falamos de grande tribulação, nós precisamos linkar isso com sistema do mundo. Ok? Lembra da semana passada? Grande tribulação, sistema do mundo, perseguição. Eu vou falar e você vai entender. Aos santos e providência divina ou providência, o acento é aqui, de Deus. Nós vamos falar sobre a grande tribulação e essas verdades aqui estão ligadas nesse assunto. Para começar, Abacuque capítulo 2. Hoje eu quero ampliar um pouco a sua visão aí, vamos dar uma esticada na mente para você compreender. Amém? Já é a nossa 11ª aula. O que nós já aprendemos até aqui, vamos esticar a mente aí para a gente ter essa compreensão geral. Lembrando que Abacuque fica no final da Bíblia, hein? No final do Antigo Testamento. Você volta a Mateus, fica mais fácil. Lembrando que esses assuntos sobre o fim dos tempos, eles não são assuntos apenas para ter debate, para gerar confusão na mente, curiosidades, ou para trabalhar sinais, anticristo, essas coisas. Quando falamos sobre o fim dos tempos, estamos falando diretamente sobre o plano de Deus. Lembra, irmãos? Propósito de Deus, amém? Propósito de Deus. Então, quando nós trabalhamos esse assunto, não é só curiosidade, estamos falando sobre o propósito eterno de Deus, é vontade de Deus. E os assuntos do final dos tempos, o fim dos tempos, está completamente ligado à vontade de Deus e ao plano de Deus. Vamos ler aqui a palavra? Abacuque 2, verso 2. Está todo mundo aí, gente? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa ler. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Como é que está ali? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Vede, ó arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Amém? Uma profecia de Abacuque, falando sobre um tempo determinado. E esse tempo determinado se refere ao tempo do fim. Então Abacuque já está falando sobre o tempo do fim. E ele fala sobre essa visão e ele fala sobre o arrogante, que a alma do arrogante não andará corretamente, mas ele diz que o justo viverá por fé. Aqui a gente já entende como que é o estilo de vida do justo nos últimos dias. Como o justo deve viver nos últimos dias?
Pela fé. Vamos confirmar isso em Hebreus capítulo 10. Verso 37. Renato, seja bem-vindo. Meu irmão, Deus abençoe sua vida. Quem está pela primeira vez aqui? Só o Renato? Pastor André, seja bem-vindo. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Aleluia, irmãos. Quem pode dar um aleluia aí? Uma aguinha? Depois traz uma aguinha. Verso 38, confirmando a palavra profética de Abacuque. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida, da alma. Glória a Deus. Já confirmando aqui, pela palavra do escritor dos Hebreus, como viveremos, como devemos viver nos últimos dias. Deus não tem prazer na alma que recua, e o justo viverá da fé. E Jesus falou em Lucas 18, verso 8, se eu não me engano, Jesus falou que quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Jesus já dando essa palavra sobre a necessidade de vivermos pela fé. E o justo viverá da fé. E nos últimos dias, nesse período aqui de grande tribulação, viver da fé vai ser o nosso lema. Nós precisaremos viver pela fé. E se o justo recuar, o Senhor não terá prazer na alma dele. Mas nós não somos daqueles que recuam. Amém, gente? Então é extremamente necessário firmar nossa fé, a nossa convicção daquilo que cremos em Cristo Jesus, porque vai ser importantíssimo para as nossas vidas, para a igreja que passar por esse período. Pode ser que nós não sejamos essa geração, mas é bem provável que sejamos. Por isso estamos aqui, para sermos ministrados pela palavra de Deus e ter azeite de reserva. Amém, povo de Deus? Assim como falamos no domingo, o azeite de reserva, além de falar de buscar o Espírito Santo, também fala daqueles que têm luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É luz, é ter conhecimento. A igreja que tem azeite de reserva, o discípulo que tem azeite de reserva é aquele que está preparado, que maneja bem a palavra, que tem conhecimento, amém? Discernimento dos dias, dos tempos. E é isso que estamos fazendo aqui nesse estudo. Esse momento aqui é um momento onde nós estamos, está gerando em nós um senso profético. Então a sua mente, a partir dos estudos, a sua mente está mais aberta, você está mais alerta, vigilante sobre o que acontece ao seu redor. E essa é a finalidade de estudarmos esses textos aqui, estudarmos sobre o fim dos tempos, é para que possamos estar preparados e para que possamos ter reserva de azeite, não só na lamparina, mas na vasilha, em nome de Jesus. Vamos começar então, trabalhando aqui essa questão do sistema do mundo. Como nós aprendemos semana passada, quem está por trás desse sistema? Satanás, o diabo, a antiga serpente, o descendente da serpente, a descendência da serpente é o que está por trás de todo o sistema. Ele foi quem principiou.
Nós lemos isso em Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12. Eu só vou ler uma referência, amém? Para a gente saber quem é que está por trás. Isaías 14, verso 12 e 13. Alguém pode ler para mim? E vamos avançar aqui, amém? Vamos lá, quero a sua participação comigo aqui. Isaías 14, verso 12 e 13. Ok, tá bom. Uma profecia falando sobre quem, gente? Sobre Satanás. Lá na eternidade o que ele fez? Houve uma rebelião. Ele é o pai da rebelião. Ele é o príncipe. Aquele que principiou a rebelião, que está por trás da rebelião. Então toda malignidade é lançada sobre essa pessoa, sobre esse ser, que a Bíblia diz aí que antigamente ele era um ser de luz. É por isso que existe a palavra Lúcifer. Ele é o pai da rebelião, aquele que principiou a rebelião, Satanás, a antiga serpente. E houve uma rebelião no céu, e Apocalipse 12, verso 3, quem pode ler rapidinho? Apocalipse 12, verso 3. 12, verso 2 e 3. Verso 4. Pode ler. Obrigado, valeu. Só para destacar a questão de que esse ser de luz que Isaías fala, ele se rebelou contra Deus porque ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E Apocalipse 12 diz que ele arrastou o quê? Terça parte das estrelas do céu, que representa quem? Os anjos caídos. Os anjos, eles eram anjos de Deus, mas se tornaram anjos caídos, que hoje são os corintianos, demônios. Desculpa, gente, é só para vocês dar risada. São os demônios que vivem aí atuando. Todo mundo, tá vendo? Todo mundo acordou, né? Eu precisava de uma dessa para todo mundo acordar. E essa terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, então Satanás, ele é o pai desse sistema aqui, ó, do mundo, o pai da rebelião. Ele que está por trás de toda a rebelião, ele iniciou isso na eternidade. Em Lucas 10, 18, Jesus vai confirmar: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se você quiser colocar essa referência aí, coloca, porque esses textos estão conectados. Lucas capítulo 10, verso 18, disse-lhe Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, dentro do propósito de Deus que nós aprendemos, lembra? Plano de Deus, criação. Lá em Gênesis 3, ele entrou no jardim, o que ele fez ali? Ele influenciou diretamente a queda do homem. Esse ser que caiu influenciou diretamente a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, e passando então a ser o pai do sistema do mundo. Foi aberta uma porta ali, foi aberta uma porta dentro do jardim, o homem abriu uma janela para que o diabo se apossasse, para que o diabo dominasse. Então ele passou a influenciar diretamente a criação caída. O homem caiu e o diabo passou a ser esse príncipe
do mundo. E Paulo vai dizer em Efésios 2:3, se você quiser anotar rapidinho ou ler rapidinho, quem está no celular pode ler e a gente vai crescendo aqui. Efésios 2:3, que ele é o príncipe do poder do ar. Efésios 2:3. Dois, dois. Acho que os dois que vai falar que ele é o cabeça quebrada aí. 2:2. Parou? Segundo quem? O príncipe da potestade do ar. Ele é o primeiro, o príncipe, o que iniciou a rebelião. Então ele passa a ser o chefe desse sistema. E Jesus chama ele de príncipe do mundo. Vamos ler essas referências? João capítulo 12, verso 31. Vou correr, tá, gente? Vou correr. João 12, 31. Opa, Jesus falou, chegou agora o juízo deste mundo. Que mundo que ele está falando, gente? Sistema. Não o mundo criação. Porque a criação Deus criou para a sua glória. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E quando fala mundo, está falando do quê? De um sistema. E quem está por trás desse sistema? Satanás, a antiga serpente, o príncipe da rebelião. Outro texto aí, João 14:30. Aproveita que você está em João 14:30. Olha o que Jesus fala quando Jesus está se aproximando do momento da crucificação. Olha o que ele diz. Não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Olha que revelação. Nos versos aí, no contexto do texto, você vai ver que Jesus está falando sobre a aproximação da crucificação. Jesus estava falando sobre o momento em que ele será crucificado. E ele diz o quê? Eu não falarei mais convosco, porque está se aproximando o príncipe deste mundo. Lembra da profecia de Gênesis 3:15? Que ele iria esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente iria ferir o calcanhar. Então Jesus está falando sobre isso. Em João 14:30 ele está falando sobre esse momento em que o príncipe do mundo, ele está se aproximando, né? E nada tem em mim. Não existe amizade. Não existe conexão entre eles. O príncipe do mundo, o príncipe do sistema, ele influencia a criação caída. Então, quem influencia a criação caída é esse príncipe, é Satanás. É ele quem produz valores corrompidos. Ele que produz uma mentalidade corrompida. Nós aprendemos isso semana passada. Ele produz o quê? Um tipo de cultura caída. Ele que está por trás de toda essa cultura corrompida, caída. Ele produz um tipo de comportamento também. Então, o sistema do diabo tem a ver com essa mentalidade caída, esse mundo caído, essa mentalidade corrompida, que gera uma cultura e que gera um comportamento, um estilo de vida de corrupção, um estilo de vida imoral, gerando valores corrompidos. Ele é o pai da soberba. Ele é o pai do sistema, ele é o pai da mentira, ele é o príncipe deste mundo, ele é a serpente, ele é o dragão, Satanás, o diabo, o acusador das nossas almas, que anda ao nosso redor como um leão querendo nos tragar. E olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre o nosso inimigo, estamos aprendendo aqui sobre sistema do mundo, batalha espiritual. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Joga para mim na tela aí, por favor. 1 Timóteo 3, 6. Paulo aqui nesse contexto, ele está falando sobre
os pastores escolherem os líderes, escolherem pastores para trabalhar. Ele está trabalhando sobre a escolha de pastores. E olha o que ele diz. Ele diz que não pode escolher um neófito. O que é um neófito? Uma pessoa nova na fé, ou um pastor novo. Paulo está falando, aquele que começou agora a fé. Por que não pode escolher um novo convertido, um neófito na fé, para ser um líder, para estar na frente? Por que não pode escolher? Paulo, ele aconselha não escolher por conta do que? Ele vai dizer aí, para que não ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. O verso 7 vai completar um pouquinho, vamos ver. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, quando Paulo faz esse link de soberba e diabo, ele está querendo dizer que é a estratégia do diabo. A isca de Satanás é a soberba, o orgulho. E é dessa forma que ele está influenciando as nações. É dessa forma que ele trabalha, influenciando as nações, influenciando a criação caída para romper completamente com Deus. Amém, gente? Tá pegando? Então vamos caminhar aqui. Sua esfera de atuação, a esfera de atuação do diabo, onde ele atua mais? Ele trabalha dentro do pecado. O pecado, como nós aprendemos em Gênesis 3, é alimento para Satanás. Ele se alimenta do pecado. Lembra que a sentença para a serpente foi: você vai comer do pó da terra. E da onde veio o homem? Do pó. Então toda vez que nós pecamos, nós estamos dando alimento para Satanás. Produzindo alimento para Satanás. Aí trabalha Efésios 2:3 de novo, que a Deise leu, que fala que ele está atuando. Então ele atua. Por isso que nós vemos todo esse caos aí. Apesar de Deus estar reinando, Cristo é soberano, poderoso, mas o diabo ele ainda está atuando. Por quê? Sobre os filhos da desobediência, por conta do pecado. Pecado é janela, gente, para o diabo trabalhar na nossa vida. Pecado é uma porta que nós abrimos para sermos influenciados por esse sistema, por esse príncipe caído. E a primeira janela que foi aberta, que nós falamos aqui, foi quando ele entrou lá no Jardim do Éden, e ele é bom, eu até coloquei um nome aqui, de hermenêutica satânica. Hermenêutica satânica, o que é isso, pastor? Hermenêutica é uma doutrina que interpreta o texto, a interpretação de texto, né? É uma doutrina até da teologia. E existe a hermenêutica satânica. Qual que é a hermenêutica satânica? É aquela hermenêutica, aquela interpretação contaminada. Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em ofuscar a verdade. Ele é muito bom em trabalhar, ofuscando, lançando a isca da mentira no meio da verdade. Então ele faz uma interpretação satânica. Qual foi a estratégia dele para Eva? Quem lembra? Gênesis 3, vamos ler rapidinho? Foi isso que o Senhor falou. Hermenêutica satânica é a maior ação do diabo nesses dias. Cuidado com a hermenêutica satânica. É um tema de um sermão, né? Dá para pregar isso aí. Foi assim, a parte B do verso 1 do capítulo 3. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma da árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Por acaso foi isso que o Senhor falou? Olha a estratégia do diabo, gente. Pode ler. Foi isso que Deus falou, gente, no começo? Não. O jardim do Éden, o jardim no Éden, o jardim tinha tantas árvores, frutos, e estava disponível para o homem, para o casal, inclusive a árvore da vida estava no jardim.
que é a árvore que dá eternidade, imortalidade. E o que acontece? O diabo vem com a sua hermenêutica satânica dizendo, foi isso que Deus disse, vocês não vão comer nada? E é assim que ele trabalha. A astuta. É isso aí, minha querida irmã. O que você ia falar, Sandro? A dúvida, a insegurança, a interpretação errada, né? Aí a mulher falou, não foi isso. Deus, aí a mulher ainda argumentou, não, Deus ele falou, respondeu a mulher, né? Respondeu a mulher, verso 2, todos os frutos, eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem, Deus disse, não comereis, verso 3, dele nem tocareis, se o fizerdes morrereis. Aí disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Então aí foi a primeira janela, a porta foi aberta para todo esse caos que vemos no mundo hoje. E é assim que ele trabalha, a isca de Satanás é essa, a isca do diabo, cai quem quer. A humanidade está caindo até hoje, na isca de Satanás. Meia verdade, é uma verdade camuflada, é uma interpretação errônea, né? E ele quis fazer isso também com Jesus em Mateus 4. Quem lembra de Mateus 4, a tentação de Jesus? Ele se aproveitando da necessidade dos pães, e ele quis colocar a necessidade acima do propósito, né? Você está com fome? Pega essa pedra aí, transforma em pão. Ele trabalha assim na nossa vida, viu, gente? Cuidado com as necessidades. Porque o diabo ele trabalha assim. Ele vai lançar suas necessidades para você e eu não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. E a outra estratégia do diabo lá no Mateus 4 foi lançar sobre Jesus o desejo, a soberba de Jesus, usar os dons, o poder que ele tinha pelo seu próprio benefício. Aí ele falou para Jesus, vamos lá, vou levar você lá no pináculo do templo, você vai se lançar, como você é o rei, você vai pedir para os anjos te pegar, e aí vai ser um show da hora. Olha a estratégia do diabo, usar o quê? Os benefícios, as bênçãos de Deus para o seu próprio uso pessoal, não para a glória de Deus. Isso é uma estratégia do diabo. E a última cartada dele ali no Mateus 4 foi lançar sobre Jesus os reinos do mundo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Acho que é Mateus 4:8. E eu ouvi uma história de um ministro de louvor que foi ministrar no culto. E quando ele foi ministrar no culto, ele abriu a Bíblia rapidinho e leu essa passagem de Mateus capítulo 4, verso 8. Dizendo assim, cadê? Verso 9, coloca para mim o verso 9. Esse versículo bem isolado, ele abriu o celular, não viu e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí ele falou para a igreja, vamos se prostrar nessa hora porque nós vamos receber tudo. Aí ele não leu o contexto, né? Por isso que tem que ler contexto, irmãos. Essa oferta aí não é de Deus, essa oferta é de quem? Satanás. Hã? Já pensou chegar aqui na igreja e dizer, irmãos, abra a Bíblia em Mateus 4:9. E os irmãos, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O sangue de Jesus tem poder. É a sua paternidade, a sua filiação em Cristo, é o que ele faz. A hermenêutica satânica, sempre colocar em dúvida quem você é, principalmente diante de circunstâncias. Você está passando situações difíceis, ele vem e coloca, você é filho de Deus mesmo? Essa é a isca do diabo. Ele faz o possível, irmãos, para despertar os nossos desejos, despertar esse olhar, porque nós temos uma fome por beleza, uma fome por desejo, por prazer. Deus já nos criou assim. Eclesiastes 3:11. Deus já nos criou com essa fome por beleza, essa fome por prazer, por satisfação. E aí ele quer despertar isso e despertar isso para a nossa ruína. Então a estratégia do diabo não é fazer de nós os servos dele, colocar na nossa mão um cajado de Satanás, a colocar um colar aqui cheio de alho, entendeu? E fazer da gente um templo satânico. Não, a estratégia dele é simples, é só fazer você o quê? Viver para você mesmo. Viva em prol dos seus próprios desejos.
Porque se você viver assim, você já está debaixo da influência desse sistema. É a história do muro que o Rodrigo está falando no teatro, né? Que os demônios estavam de um lado, tinha um rapaz em cima do muro. Alguém já ouviu isso? E do outro lado estavam os anjos. Os anjos desesperados, gritando para o cara: desce daí, meu amigo. Desce, 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 desce. Puxa, desce. E os demônios do outro lado e o diabo só assim olhando, né? Fazia nada para o cara. E os anjos do outro lado: pelo amor de Deus, desce. Aí daqui a pouco ele chegou: ué, o que está acontecendo aqui? Aí chegou, olhou para um lado, olhou para o outro, aí chegou nos demônios, lá no diabo. Não sei se é assim a história, é mais ou menos assim, né? É a minha versão da história, né? Entendeu? Cada um tem a sua. E aí o chefe do demônio falou: e aí, meu, você não vai brigar por mim não, meu? Porque o pessoal tá tudo brigando lá, todo mundo se humilhando para me descer do muro. Aí ele falou: não, para quê? O muro já é meu. Esse muro já é meu. É a mesma estratégia do diabo. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós já estamos debaixo dessa influência desse sistema, dessa serpente, da sua descendência, do descendente, desse espírito que está atuando sobre a criação, desse sistema. E ele tem afetado, irmãos, escute isso. Esse sistema está afetando todas as esferas da sociedade, todas as áreas da sociedade existe uma influência desse sistema. Todas. Vou citar aqui algumas: família, religião, artes, cultura, mídias, entretenimento, economia, tecnologia, política, educação, ciência, estão todas debaixo de uma influência maligna. Não existe neutralidade sobre isso. Pastor, como assim? Então você está dizendo que tudo isso é do diabo? Não. Deus, ele quando criou o homem, presta atenção nisso aqui, tá? Quando Deus criou o homem, Deus ele criou e repartiu com o homem, quando ele declarou lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus repartiu com o homem atributos que pertencem a Deus, entre eles, livre-arbítrio, que eu acredito que o livre-arbítrio ele era puro lá no Jardim do Éden. No Éden havia livre-arbítrio puro. Porque ali o homem desfrutava, quando Deus coloca ali a opção de escolha, é o livre-arbítrio puro. Deus repartiu com o homem a criatividade, Deus repartiu com o homem a inteligência, Deus repartiu com o homem o direito de exercer governo sobre toda a criação. Isso Deus já, a terra Deus, a palavra fala, acho que em Jó, Deus entregou para os homens. A criação pertence aos homens. Foi uma dádiva de Deus para os homens. É que quando nós pecamos, nós demos legalidade para quem? Para o diabo entrar. Então ele veio e ele se apossou daquilo que é nosso. Daquilo que é por direito do ser humano. Que foi criado para que possamos desfrutar de um relacionamento com Deus. Desde o Jardim do Éden. Então, Deus repartiu com o ser humano criatividade, família, ciência, sabedoria, exercer governo, se relacionar. Tudo isso são atributos que Deus repartiu conosco. Mas o diabo vem e ele influencia todas essas áreas. Então, desde o princípio, você vai ver Gênesis 3, Gênesis 4, o que acontece com a família. A decadência da família, o conflito já entre os filhos de Adão, entre Caim e Abel. Quem está pegando aqui, gente? Você vai ver isso na família de Noé. Por mais que a família está desfrutando, sim, a família é a essência de Deus, mas você percebe já uma queda, um defeito, um caos. Você vai ver isso na família de Abraão. Você vai ver uma instabilidade entre os filhos de Abraão. Você vai ver o problema de Isaac e Jacó. Você vai ver os problemas dos 12 filhos de Jacó, José. E um vende o próprio irmão. Você vai ver o problema entre Isaac e Ismael, que são os 2 filhos de Abraão, que são o povo hebreu, Israel, e Ismael
são os árabes. E até hoje nós percebemos esse conflito, essa guerra que existe. Então o diabo ele atua sobre todas as esferas da sociedade. Ele está atuando, né? E o que ele faz é se alimentar do pecado, da carne, e ele se aproveita de todo esse sistema do mundo. E nós fomos tirados desse sistema, amém, irmãos? Glória a Deus. O nome da igreja eclésia, significa o que? Eclésia, assembleia, mas um dos significados de eclésia é tirados para fora. Glória a Deus, irmãos. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos andando aqui, ó, sobre a influência direta dele. Filhos da desobediência, mas Cristo, pelo seu amor, misericórdia e graça, nos alcançou, o Evangelho, o Espírito Santo, a glória de Deus. Você era um pobre pecador, largado no mundo da lama, e Jesus foi lá, restaurou sua vida, retirou você do pecado, a ovelha perdida, e glória a Deus, hoje você é eclésia, hoje você é igreja, hoje você foi tirado do sistema, amém, irmãos? Hoje você não compactua mais com o sistema. Hoje nós somos inimigos do sistema. Amém? Mas existe aí a influência do Espírito de Deus e existe a influência do Espírito anti-Deus, que atua desde o princípio, como nós já vimos aqui nas nossas aulas passadas aí, que ele vem atuando contra tudo que se chama Deus, sendo oposição, resistência ao plano de Deus. Qual que é a estratégia do diabo? Ofuscar o plano de Deus. É o grande conflito. Batalha espiritual não é terça-feira só. Batalha espiritual é a vida. Desde o princípio o diabo está atuando para ofuscar o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Vamos ler 3 textos que falam do plano de Deus. Efésios 1:10, rapidamente. Tá pegando? Tá pegando, gente? Kelly, tá pegando? Renato, tá dando para pegar aí, negão? Se tiver dúvida, não pergunta para mim não, negão. Efésios 1:10. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus desde o princípio, desde a eternidade, é fazer com que tudo venha congregar em Cristo. Todas as coisas. E na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Em outras traduções vai dizer que tudo vai convergir para Cristo. O plano é esse, gente. A história não é nossa, a história é de Deus, amém? A Bíblia fala da história de Deus, não é da nossa história. Deus é o dono da história, Ele é o centro, tudo é por Ele, para Ele, é para a glória dEle. Então, nós somos privilegiados de participar da história de Deus. É como um filme. Tem um filme, ele é o criador do filme e ele é o tema principal. Mas ele nos deu a oportunidade de participar. E algum momentinho do filme, aquela participação. Quem já assistiu aquelas novelas do SBT? Que você está no SBT lá e está passando Tiquitita e sempre tem aquele, como é com figurante, né, que fala? Coadjuvante, fica sentadinho ali, participando, né? Pessoal que não sabe nem, você olha e fala, é ruim de trabalhar, né? Somos nós, irmãos. Somos nós da história de Deus. O privilégio para nós trabalharmos para Deus, participar desse plano glorioso de Deus, porque tudo vai convergir para Jesus. Esse é o propósito. Tudo vai convergir para Jesus. Outro texto, Colossenses capítulo 1, verso 15, 16, 17. Rapidinho, quem pode ler para mim com a voz abençoada, ungida? Colossenses capítulo 1. Eu estou fazendo isso só por causa do Renato que chegou hoje, entendeu? Então a gente volta um pouquinho. Colossenses 1, verso 15, 16 e 17. Não vou falar de novo, Haroldo. Aleluia. Esse é o nosso Deus.
Amém. Pode parar. Esse texto é lindo demais, né? Tem até um louvor que a gente canta aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Todo louvor que fala da grandeza de Deus é para mexer com a gente. Só de ouvir esse texto aí eu já fico emocionado. Aleluia. Então esse é o plano de Deus. Tudo vai convergir para Jesus. Desde o princípio da eternidade, Deus estabeleceu esse propósito eterno. Tudo para a glória de Jesus. Um relacionamento entre Jesus e o seu povo. Só que entrou a questão que falamos de uma rebelião e entrou a queda de Gênesis 3. E é uma tentativa apenas de ofuscar ou de tentar sabotar o plano de Deus. Mas quando Deus ele planeja, ele cumpre. Os planos de Deus não se frustram. Toda vez que você ouvir falar sobre plano, sobre desígnio, sobre propósito, sobre vontade de Deus, estamos falando de tudo convergir para Jesus. De tudo apontar para Jesus. E houve a queda. Mas olha o que Pedro diz em Atos 3:20. Aí é o último texto que eu leio sobre isso aqui. Sobre isso que eu estou falando. Atos 3:20. Pedro está pregando e olha, ele solta um negócio, irmão. Isso aqui é uma revelação. Anote esse versículo. Vamos ampliar nossa mente aqui sobre o fim dos tempos. Atos 3:20. Pedro está falando sobre Jesus, todo o contexto da palavra. Ele está pregando sobre a crucificação e ele diz: e envie ele, Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, verso 21, que é o versículo chave, a qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Uau, irmão. Espera aí, vamos parar aqui. Calma o coração. Respira fundo aí. A vontade de Deus é que tudo venha convergir para Jesus. Efésios 1:10. Todas as coisas foram criadas para Ele. Visíveis e invisíveis, céus e terra. Houve a queda. Né? Uma influência de um sistema do mundo. Mas o propósito de Deus é que Jesus está no céu agora e existe um tempo certo. Ele está lá no céu, subiu no céu e ele vai voltar na segunda vinda. E o propósito é que todas as coisas sejam restauradas quando ele vir. Ou seja, quando ele vir, na sua segunda vinda, ele vai restaurar todas as coisas. Então esse é o propósito de Deus. E qual é a estratégia do diabo? A estratégia da serpente é sabotar. E é isso que ela fez desde o princípio. Toda vez que o plano de Deus avançava para um nível mais elevado, vinha Satanás com uma retaliação. Você vai ver isso em toda a história da Bíblia. Por exemplo, antes de Abraão, quem ele levanta? Gênesis 10:10. Um líder, Nimrod, que foi o fundador de Babel, Babilônia, a antiga, e ele fundou também a cidade da Síria. 2 grandes impérios que foram obstáculos nos propósitos de Deus e na história do povo de Deus. Então, toda vez que Deus estava para levantar um santo, um justo, um ungido, Satanás vinha com a sua artimanha para sabotar. Ele sempre trabalhou assim. Nos dias de Abraão foi Nimrod. Nos dias de Moisés, quem ele levantou? Faraó. Lembrando que Faraó não é um nome, é um título. Houve vários faraós. Mas essa é a estratégia do diabo de sabotar. Então ele vem atuando no sistema para sabotar
o plano de Deus, que é restaurar todas as coisas e todas as coisas convergir para Jesus. A história de Jesus. Tudo é para a glória dele. A gente canta isso aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Tudo é para ele. A história é de Deus. Ele está no controle da história. Então ele vem levantando desde o início, sabotando. Percebe-se que quando o nível do plano de Deus avança, porque Abraão é peça-chave. Porque através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Vocês estão pegando, gente? Eu estou correndo demais aqui nas ideias. Está fazendo sentido? Então vamos lá. Então na época de Moisés ele levantou quem? O faraó. Então ele vai sempre levantando sob a influência de um espírito, o espírito do anticristo, o descendente da serpente. De Gênesis capítulo 3. Os descendentes da serpente, esse espírito maligno. Ele atuou sobre Nabucodonosor contra Judá, levando todo o povo. Invadiu Jerusalém, destruiu o templo no ano 586, levou Daniel para a Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, toda aquela história de Nabucodonosor. Nos dias de Elias, quem era que estava sob a influência desse antideus? Jezabel. Jezabel não é apenas uma mulher, Jezabel fala de um sistema de Jezabel, que foi atuando nos dias de Jesus. Jesus estava para nascer, na plenitude dos tempos. Qual foi a estratégia dele? Lembra que ele levantou? Herodes. A primeira estratégia de Herodes foi: vamos matar esse menino. Disseram que nasceu um rei de judeus aí. Lembra da história dos magos? Quem lembra disso aí, irmãos? Aula de escola bíblica, né? E ele foi lá para tentar matar. Né, e o Espírito de Deus, através do anjo Gabriel, anunciou para José: ó José, dá um pulo lá no Egito lá, né, vai para o Egito. E José foi para o Egito, porque o negócio tá difícil aí. Ou seja, oposição, sistema do mundo, Satanás, espírito do anticristo, o espírito da impiedade que está atuando desde o princípio. Depois ele atuou também sobre João Batista. Se você olhar a história de João Batista reflete a história de Elias. O rei Acabe, Jezabel, perseguindo o profeta. Você olha a história de João Batista, Herodes e a sua esposa Herodias. Quem lembra dessa história? Da dança que a menina fez lá, e o Herodes ficou todo encantado com o negócio, falou: te dou até metade do reino. Aí vem a menina, a mãe fala o que para a menina lá? Não, pede para ele quem? A cabeça do profeta. Esse sistema não suporta profeta. Sistema do anticristo, Satanás, Herodes, Jezabel odeia os profetas, persegue os profetas. E sempre aconteceu isso na história. E por que eu estou falando tudo isso? Agora sim, temos tempo aí, meia hora para a gente entrar na nossa segunda fase aqui da nossa aula. Só antes de falar sobre a questão de linkar isso aqui com a grande tribulação, só para você entender, na história, em toda a história, debaixo dessa influência desse sistema, foram 7 impérios. O diabo ele trabalhou em cima de 7 impérios. O primeiro grande império que agiu para bloquear, ofuscar o plano de Deus, foi o Egito. Foi o primeiro grande império que se levantou, sob a influência de Faraó. O segundo grande império que se levantou foi a Síria. Você vai ver isso depois da história de Salomão, Reino do Norte. A Síria entra implacavelmente para tentar destruir, e levou também o Reino do Norte como cativo, a Síria. O terceiro grande império foi o Império Babilônico. Aí você conhece o Império Babilônico nos dias de Daniel. O quarto grande império que se levantou sob a influência, isso aí está na apostila, tá, gente? É os medos persas. Depois vem o outro império, a Grécia. E nos dias de Jesus, o império da época era quem? Roma, o império romano. E Daniel capítulo 2, verso 44 vai dizer que a pedra
que representa o reino de Deus, vai destruir todos os impérios. Vai destruir todos esses impérios. E aí, Apocalipse capítulo 17, eu estou falando isso para linkar com essa questão do império dos últimos dias e o espírito do anticristo. Apocalipse capítulo 17, verso 7, verso 9, vai falar sobre 7 cabeças, que é igual a 7 montes e que é igual a 7 reis. Então você faz um link sobre esses 7 impérios. Né? E aí Apocalipse vai dizer que 5 já caíram, porque quem escreveu o Apocalipse foi João. E um ainda existe, e nos dias de João quem estava existindo era o Império Romano, 6. E aí ele fala sobre o último império que vai se levantar, que são as 7 cabeças, que representam os 10 reinos da estátua, que fala sobre o reino do anticristo nos últimos dias. Então o diabo ele atua sobre impérios, esses sistemas do mundo, e são 7, segundo a palavra de Deus. E Apocalipse, quando você lê Apocalipse, você vai ver que ele é retratado novamente, chamando ele de Babilônia. O sistema do mundo em Apocalipse é chamado de Babilônia. Nós pregamos aqui sobre isso. A grande Babilônia. E sempre se levantando contra Deus, contra tudo que se chama Deus, família, igreja, Israel, os profetas. O sistema vem sempre para impedir o propósito de Deus de crescer. Sempre esse conflito existiu. E agora vamos linkar aqui com essa questão da grande tribulação, perseguição e providência de Deus. Por que eu falei todo sobre esse sistema? Porque a cena vai se repetir de novo. Sempre quando Deus avançava no nível do seu propósito, quando Deus levantava um profeta, quando o nível do plano de Deus se levantava, havia uma ascensão do sistema. Havia uma estratégia do diabo para impedir o propósito de Deus. Se você ler a história de Noé, Deus chama Noé e nos dias de Noé houve uma ascensão da corrupção dos homens, Gênesis capítulo 6. A humanidade vivendo de uma forma imoral, o diabo lançando as suas iscas, lançando e flertando com as pessoas e as pessoas caindo nos pratos do diabo. Foi preciso Deus enviar um dilúvio para limpar a terra de tamanha corrupção que foi os dias de Noé. E aí Jesus disse que a volta dele será semelhante aos dias de Noé. Já fazendo esse link. Por quê? Porque o plano de Deus vai se cumprir, amém, irmãos? Cristo ele vai ser exaltado sobre todas as coisas. Todo joelho vai ter que se dobrar, nos céus e na terra, porque foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome. Todas as coisas vão convergir para Cristo. Ele é o dono da história. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo é para Ele. E à medida que o dia do Senhor está se aproximando, à medida que esse momento poderoso da história está chegando, onde todas as coisas, segundo Pedro capítulo 3, verso 21, serão restauradas, porque ele vem para colocar tudo no lugar, para pisar na cabeça da serpente. O que vai acontecer antes desse grande dia? Uma ascensão desse sistema. Uma estratégia implacável do diabo nos últimos dias, que representa esse período aqui, que nós estudamos aqui e falamos que é chamado de grande tribulação. Então o que é a grande tribulação, pastor? A grande tribulação é a ascensão do sistema do mundo. A grande tribulação é a ascensão do quarteto do mal. Quem é o quarteto do mal? Apocalipse 12, dragão. Apocalipse 13, anticristo. Apocalipse 13, a partir da segunda fase lá, a besta que sai da terra, falso profeta. E o último, a grande Babilônia, Apocalipse 14, verso 8. Então,
A grande tribulação fala da ascensão, fala desse movimento satânico, esse aumento da iniquidade, essa apostasia. Quem está pegando aqui, gente? A apostasia, o aumento da imoralidade, que tudo isso vai desembocar em uma grande perseguição, porque o espírito do engano vai ser elevado. Hoje nós já partilhamos um pouco de tudo isso. Amém, gente? Vocês estão aqui, gente? Ou a aula está chata ou a aula está boa. Amém? Vamos lá, porque ninguém está dando glória a Deus aqui, meu. Estou entregando tudo, estou ampliando a sua visão, amém? Estou tentando esticar a sua mente aí para você pegar o negócio. Então, à medida que o dia do Senhor se aproxima, que é um grande momento, aleluia, 150 capítulos para falar sobre esse momento, haverá o quê? Uma resistência das trevas, haverá uma ascensão do diabo. Ele vai dar a sua última arrancada, é a sua última chance. Por quê? Porque ele sabe que o seu tempo está se aproximando, o dia da sua derrota está se aproximando. E como ele é teimoso, porque a cabeça dele já foi esmagada na cruz, já está sangrando desde lá, ele já está ferido, aleluia. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás completamente debaixo da planta dos nossos pés. Oh glória, quem pode dar aleluia aí? Então ele vai aumentar, irmãos. Vai ter uma ascensão do diabo nesses últimos dias. Vai ser um espírito do engano como nunca antes. Vai ser o sistema se erguendo novamente, o sistema dominando novamente. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5 sobre a falsa paz e uma falsa segurança. Falsa paz e uma falsa segurança. E Paulo vai falar que antes do grande dia do Senhor, segundo a Tessalonicenses 2, vocês conhecem esses textos. Você já pode até pregar aqui. Segundo a Tessalonicenses 2, fala sobre antes do grande dia do Senhor, antes da vinda do Senhor, o dia do encontro, haverá uma apostasia. Apostasia, que é o negar a fé. Então, tudo isso está relacionado a esse tempo aqui, gente. Grande tribulação aqui, ó. Ok? Grande tribulação. O quarteto do mal se levantando. E se você ler, não vai dar tempo de ler, mas se você ler Apocalipse 6, é a abertura dos selos de Apocalipse 6. Quando começar a abertura dos selos, começa-se esse período aqui, com a ascensão do anticristo, a falsa paz, agindo, o espírito, o sistema do mundo atuando. E só para fazer um link para você entender por que existe o sinal da besta, lembra que eu falei para vocês que a estratégia do diabo é trabalhar mentalidade e comportamento? Amém, gente? Ele trabalha o quê? Gerando uma mentalidade e um comportamento, estilo de vida. A mente, uma mente corrompida que gera um estilo de vida. E o sinal da besta é o quê? Uma marca. Uma marca onde? Vamos ler isso aí, Apocalipse 13, 16. Apocalipse 13, 16. Ok, gente? A marca da besta na testa e na mão direita, como falamos, não é apenas, não é um sinal, não é a vacina da Coronavac. A vacina foi até no braço esquerdo, tá vendo? Não tem nada a ver.
Não é essa questão, chip, essas coisas é fraquinho. Vai ter um sinal? Vai, a Bíblia fala de um sinal. Mas o que está por trás do sistema do anticristo nos últimos dias é uma mentalidade caída, corrompida, de engano. Que vai gerar o quê? Mão direita, comportamento, um estilo de vida contra Deus. Nos últimos dias haverá um romper com Deus, como nunca antes. Abandono da fé, como nunca antes. Vamos ficar admirados de ver pessoas que outrora eram usados nas mãos de Deus, que queimavam por Cristo, mas que vão se deixar levar pelo sistema. Por isso que quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Se tem uma coisa que nós temos que guardar, irmãos, além de dinheiro no banco, guarde a sua fé. Foi o que Paulo ensinou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Proteja a sua fé, sua convicção em Deus. O diabo se alimenta da nossa fé. Ele rouba a nossa fé, suga a nossa fé. Foi o que ele fez com Pedro. E Jesus falou: Pedro, Satanás, ele quer ficar cirandando em volta de você para roubar a sua fé. Mas eu não deixei isso acontecer. Eu ainda tive misericórdia de você, Pedro. Mas ele queria roubar a sua fé. E é o que o diabo vai fazer, irmãos. É o que o diabo está fazendo nos nossos dias. De forma gradativa, sem perceber. Porque é assim que o sistema trabalha. Ele é um anjo de luz. Ele é astuto. Eu não estou enaltecendo ele aqui, mas eu estou alertando a igreja. Amém? Enquanto nós achamos que estamos expulsando ele com a oração, ele está entrando pela nossa casa, pela porta dos fundos. Enquanto nós estamos orando, expulsando ele, ele está entrando na nossa casa, debaixo das portas, pelas brechas, pelas janelas, azeite extra, aleluia, glória a Deus. Por isso esse alerta para nós, porque haverá uma ascensão enorme nos últimos dias desse sistema, o diabo trabalhando, e a marca dele, do sistema é essa, uma mentalidade caída. E as pessoas vão ceder, porque não vão resistir. As pessoas que não estão guardando a fé. Amém, meus irmãos? Porque nós começamos esse estudo de hoje dizendo que o justo viverá pela fé. Se tem uma coisa que nós vamos ter que usar nos últimos dias é a nossa fé. Então haverá uma ascensão do sistema nos últimos dias, e essa ascensão vai gerar o quê? Automaticamente uma perseguição. Perseguição a quem? Aqueles que são oposição. Os aliados não. Mas os que são oposição vão ser perseguidos. Então, na segunda fase desse momento, haverá uma perseguição como nunca antes. E tem os textos aqui para a gente ler, e a gente tem 15 minutos para encerrar. Apocalipse 13, 7. Um abre Apocalipse 13, 7. Outro abre aí Apocalipse 12, 17. Outro abre Apocalipse no Antigo Testamento, que é Daniel. Capítulo 7, verso 21. Estou citando os textos aí, vão pegando. E Daniel 7, 25. Ok? Quem pode ler o primeiro texto? 13. Ok? Na ascensão do sistema, foi permitido a ele o quê? Perseguir os santos.
Quem são os santos? O povo de Deus, a igreja do Senhor, Israel. Apocalipse 12, 17. Veja bem, gente, uma perseguição. A mulher representa quem? A igreja. Nós já aprendemos aqui já, né? Apocalipse 12, aquela mulher, Eva, Israel e a igreja. O que vai acontecer? Lê de novo aí. Aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus serão perseguidos. Paulo fala em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quer viver de forma piedosa vai padecer perseguição. Hoje ainda estamos desfrutando de uma paz, de uma tranquilidade. Mas se nós formos esta igreja dos últimos dias, nós precisaremos viver firmes, convictos da nossa fé, firmes e fiéis ao Senhor. Quem pode ler outro texto aí que eu falei? 7:21 e 7:25. Já leu os dois, Thaís? Isso, 25. Ele vai tentar todas as formas. Ele vai perseguir implacavelmente os santos, a igreja do Senhor, o povo de Deus, nesses últimos momentos. Agora vamos ler um texto de Atos 1:8. Que esse texto aqui é o meu favorito. A profecia é receber poder para ser o quê? Para ser o quê? Testemunha. O que é testemunha? Nesse texto aí, a palavra testemunha, grego, não precisa nem falar grego, é só baixar o aplicativo você vai ver. A palavra testemunha é a palavra mártires. Mártires são aqueles que são capazes de morrer por Cristo, martirizados. Então a palavra é, vocês vão receber uma capacitação tão grande em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas, a capacidade de morrer por amor de Cristo, porque será uma perseguição do sistema contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. E nós, irmãos, como nós vamos condenar esse sistema? Hebreus 11:7 fala que Noé condenou o mundo da sua época. E é simples. Não vai precisar muita coisa para perseguir você. Olha o que fala aí a Bíblia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não vinham, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Noé condenou o mundo. Como? Salvando a sua família. Colocando a sua família dentro da arca. Como nós vamos condenar esse sistema e como nós vamos ser uma pedra no sapato do sistema? Vivendo de forma pura. Obedecendo a Deus. Simplesmente, irmãos, coisas simples que hoje fazemos, como criar nossos filhos para a glória de Deus, como viver uma família saudável, uma família para a glória de Deus, nós já seremos justos no meio de uma geração corrompida. E isso vai gerar para o sistema
uma ira tão grande, absurda, que eles vão nos perseguir. Só de você viver o reino de Deus, viver um modelo de vida, um estilo de vida, simplesmente é isso, irmãos. Porque a luz incomoda as trevas. Um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. Não é muita coisa. É só viver uma vida para a glória de Deus. Viver o sermão da montanha e viver Mateus 12, 13, 14. Uma vida prática. Viver um cristianismo honesto, correto. Cristianismo diário. Obedecer a Deus, cuidar da família, amar a esposa, criar os filhos para a glória de Deus. Essas coisas simples já vai condenar o sistema. Já vai ser uma pedra no sapato do sistema. Hoje ainda não, nós podemos influenciar nossos filhos, mas haverá um momento que o sistema vai vir completamente contra eles. E a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou largar eles na mão da Babilônia, ou abraçar nossa família e colocá-la dentro da arca. Foi assim que Noé condenou o mundo da sua época. E é assim que nós vamos condenar esse sistema hoje. É assim, irmãos. Não é muita coisa. A gente acha que é muita coisa, não. É coisas simples. E justamente na segunda vinda do Senhor, a ascensão do sistema, o aumento da impiedade, a iniquidade aumentando, essa questão de como é que eu posso falar, para não ferir, essa ideologia, essa questão ideológica, essa questão também de gênero, ok, gente? Essa questão de gênero, meu Deus do céu. São coisas que estão vindo, que vão aumentar de uma forma absurda nos últimos dias. Inclusive, nós falamos aqui já que uma das características do anticristo, não lembro quando falamos isso, é que ele será assexuado. Segundo uma profecia, deixa eu ver de quem, Daniel, capítulo 11, verso 37. Não terá respeito ao amor às mulheres, e alguns interpretam isso como alguém que seja assexuado. Pode falar, Elias. 11:37. Está sendo empurrado goela abaixo, né? O negócio vai ser difícil. É o que chamamos de inversão de valores, que já existe e que será elevado à medida que se aproxima o grande dia do Senhor. E você percebe, é uma coisa que o Elias falou interessante, que as coisas estão subindo de forma gradativa. Você percebe isso? Que é a multiplicação da iniquidade, ela está se multiplicando, o sistema está se multiplicando, esses valores corrompidos estão se multiplicando. Vocês percebem isso, gente? Então, é esse aumento. Está aumentando a iniquidade à medida que se aproxima o grande dia do Senhor. Então, e tudo isso vai desembocar em uma grande perseguição àqueles que querem viver uma vida santa com Deus. Oi.
Já estão trabalhando com as crianças, estão trabalhando com a maternidade, com as crianças, trabalhando com a adolescência, estão influenciando. É. Mas vamos trabalhar um assunto bom para encerrar também, porque a gente já falou de tanta coisa, né? Vamos encerrar aqui falando de algo bom que vai acontecer nos últimos dias. Será, pastor, vai acontecer algo bom? Irmãos, os últimos dias também, além de uma perseguição, grande tribulação, sistema do mundo, perseguição, haverá uma providência de Deus como nunca antes. Haverá uma providência de Deus, milagres, como nunca antes. Por que você fala isso, pastor? Qual é a sua certeza? A Bíblia fala sobre duas testemunhas que vão atuar nesse tempo. Um debaixo do espírito de Elias, outro debaixo do espírito de Moisés. Duas testemunhas. São duas pessoas, mas também fala de duas igrejas. Ou fala da igreja do Senhor, do povo de Deus. E Elias, ele estava no deserto. Elias viveu a sua vida no deserto. E Deus providenciou para Elias coisas poderosas no deserto, em meio à perseguição de Jezabel. Se você olhar a história de Elias, você vai ver o que aconteceu com Elias. Água no ribeiro, corvo que veio e providenciou para ele carne. O que mais? O azeite da farinha e da panela não faltou, glória a Deus, irmãos. O azeite não faltou. Deus cuidando de Elias durante o deserto, durante a perseguição. Deus manifestando o poder sobre Elias, e ao mesmo tempo que havia uma resistência, Elias também agia debaixo de uma orientação profética. Ele falou que não ia chover e não choveu. E esses sinais, eles serão levantados nesses últimos dias também, nesse período que chamamos de grande tribulação. Haverá uma onda de milagre tão poderosa, de providência de Deus, coisas que muitas vezes nós só olhamos e enxergamos na época da Bíblia Sagrada, nesses últimos dias vão retornar, meus irmãos. Por isso que a Bíblia usa o exemplo de Elias como uma das testemunhas, e o exemplo de Moisés. O que aconteceu com Moisés e com o povo que estava com Moisés durante o deserto? Maná do céu, o que mais? Água da rocha. Quem conhece a história aí do povo de Deus aí? O que mais? Proteção de Deus. Isso vai acontecer nos últimos dias. Apocalipse 12, 6, rapidinho. Apocalipse 12, 6. Nós vamos passar, sim, um momento de perseguição, vai ter resistência, vai ter luta, vai ter morte, vai ter mártires, vai ter. Entendeu? Vai acontecer, mas vai acontecer muito milagre também. Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar por Deus preparado para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Deus vai providenciar o sustento, irmãos. Deus vai cuidar do seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo. E é nessa hora que os milagres que aconteceram no tempo de Jesus, dos apóstolos, vão acontecer também no meio do povo de Deus. Multiplicação do pão, cuidado de Deus, água da rocha, providência de Deus, porque a Bíblia diz que o justo viverá por meio da fé. Nesse tempo aqui, nós não vamos viver pelas nossas economias. Ok, gente? Nesse período aqui, nós não vamos viver baseado nas nossas aplicações do banco e nem na nossa aposentadoria. Nesse momento, mais do que nunca, nós vamos viver pela fé. Vai ser fé, irmãos. Então, último texto, Mateus 24. Toda vez que chega no final, eu fico mais empolgadinho aqui. Doido para continuar, mas... Mateus 24, último texto. Então pega a visão aí, pega aí. Isso aqui é Bíblia. Mas aqueles que abandonam a fé não vão acreditar nessas coisas.
Mateus 24, verso 15. Aleluia. Quando virdes no lugar santo a abominação do assoladora, do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar suas coisas. Nesse período aqui, irmãos, não vai ter esse negócio, não, deixa eu ir lá pegar minhas coisas. Esquece, irmão. Esquece as coisas. Os que estiver na Judeia, fuja. Então aproveita enquanto Deus te deu hoje para você desfrutar. Ok? Hoje nós podemos desfrutar, amém? Aproveite isso, mas no período que vai anteceder o grande dia do Senhor, esquece. Nós não vamos viver por essas coisas. Esquece casa, esquece tudo. É igual a proposta que Jesus lançou para o jovem rico. Esse povo vai abandonar tudo por amor de mim. Vai ser essa a fé. Viver da fé. Não vai ser, nós não vamos viver do nosso trabalho nesse tempo. Por que nós não vamos viver do nosso trabalho? Provavelmente porque nós não vamos ter trabalho. Porque vão arrancar nosso trabalho. Então provavelmente não vai ter trabalho nesse tempo. Por exemplo, nós não poderemos viver dos recursos financeiros. Por que nós não vamos viver do recurso? Porque você vai colocar seu cartão lá e vai pedir a senha, irmão. E a senha está na testa e está na mão. E aí, quem cedeu e tem quem ficou com a senha vai conseguir sacar. Entendeu? Agora, quem entendeu o tempo que está vivendo, quem entendeu o que está acontecendo, não vai viver pelos recursos, vai viver por fé. Vamos para o deserto, irmão. Nós vamos enfrentar deserto. Mas assim como Elias, até no momento difícil, estava dentro da caverna, quase tirando a própria vida de desespero, por conta da ameaça do sistema. Quem é o sistema? Jezabel. Ele falou: Senhor, melhor tirar minha vida, Pai. Não quero mais viver. Aí o Senhor, com paciência, cuidou do profeta, falou: come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Aleluia. Vai ser assim, irmãos, nesses últimos dias. Já se prepare para viver por fé. Já exercite isso. Nós já vivemos por fé. Sabe essa questão de estabilidade? Isso é furada, não existe estabilidade. Ela é provisória. Nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé. E nesse tempo do fim, nós seremos abençoados por uma grande providência de Deus. Milagres extraordinários, como nos tempos dos apóstolos, vão acontecer. Prepare-se para ver água fluir da rocha. Prepare-se para ver Deus providenciando o maná do céu novamente. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Não estamos só. Quem foi o maior evangelista de todos os tempos? Quem foi o maior evangelista de todos os tempos? Paulo? A perseguição, meus irmãos. A perseguição é o maior evangelista de todos os tempos. E quando nós estivermos nesse ápice, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Missão, avivamento e perseguição estão conectados. Não há avivamento sem dor. Então será o maior avivamento de todos os tempos. Será o maior número de almas alcançadas. O evangelho sendo pregado. Pastor, será que isso é verdade? Isso acontece na Coreia do Norte. O evangelho lá é perseguição e o nível de pessoas que se convertem, irmãos, é muito alto. Isso já aconteceu em toda a história. Na época da igreja, nos primeiros séculos, diz que a semente dos cristãos,
a morte dos cristãos era semente. Um cristão morria na arena, lá no Coliseu, 10 mil se convertia na arquibancada. Um cristão era degolado por um leão, comido por um leão, 5, 6, 10, 15, já se convertia, porque é uma conversão verdadeira, uma ação direta do Espírito Santo. Então a perseguição é o maior método de Deus para alcançar o mundo. Aleluia! E o diabo, sistema satânico, quarteto do mal, será vencido no grande dia do Senhor. Próxima aula nós só vamos trabalhar sobre o grande dia do Senhor, batalha do Armagedon e tudo o que vai acontecer. E a gente vai definir essa fase para entrar em outro nível de estudo aqui, para falar sobre o reino de Deus e o milênio, em nome de Jesus. Empolgados, irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo. Senhor, desde já, desperta essa fé, Senhor, em nossos corações, Pai. Eu oro neste momento, Senhor, venha gerar essa fé, Pai, em nossos corações, essa convicção, Senhor, verdadeira, Pai, esse depender do Senhor nas nossas vidas. Possamos crescer dia após dia, Senhor, que possamos, ó Deus, honrar o Teu nome, que possamos não ser a vergonha do Evangelho, que possamos Te glorificar, Senhor, que essa palavra, que esse estudo possa ficar no nosso coração nesta noite, Pai, e que possamos viver para a Tua glória dia após dia, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte. Jesus abençoe, gente, vai na paz, tá? Deus abençoe, quinta-feira culto.